Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 18. Atividades incessantes. Por hábito, sempre busquei meditar em torno das atividades desenvolvidas, procurando retirar das experiências o mais fecundo manancial de conhecimentos favoráveis à autoiluminação. Em todos os empreendimentos nos quais estive participando, o enriquecimento interior proporcionado pela ação e, depois, pela reflexão, ensejou-me melhor compreender os mecanismos das soberanas leis da vida, constatando-lhes a justeza e a oportunidade com que sempre se manifestam. Em consequência, o sentimento de amor tem sido amparado com energias vigorosas que me facultam bem entender as ocorrências humanas, mesmo aquelas que se apresentam em expressões de tragédia ou denominadas desgraças. Sempre existem, em tudo quanto sucede, razões ponderáveis que respondem pelos acontecimentos, dos quais, sabendo-se extrair o benefício oculto, os resultados apresentam-se surpreendentes, favoráveis ao crescimento espiritual das criaturas envolvidas. Considerando-se a realidade da vida, examinada pelo lado espiritual para o terreno, modificam-se, por completo, os quadros de compreensão da ocorrência, porquanto, na relatividade do trânsito carnal, todas as conquistas têm efêmera duração, sendo que aquelas de caráter enobrecedor prosseguem além da sepultura, enquanto as outras, imediatistas, frívolas, enganosas, perdem totalmente o sentido quando se apresentam os denominados infortúnios, que são fenômenos pertinentes ao processo evolutivo. Sempre me recordo de uma experiência vivenciada quando no corpo físico e que muito me comovera. Dizia respeito a uma dama ultramilionária que desfrutava de grande destaque na sociedade europeia, residindo em faustoso palácio que se dedicava a colecionar joias, tapetes e cristais raros, ao lado de quadros famosos e estatuetas de altíssimo preço. Amiga de reis e príncipes, de estadistas e da melhor sociedade existente, as suas recepções e festas eram disputadas e conhecidas pelo esbanjar do dinheiro, dos acepipes, das bebidas. Aos 60 anos de idade foi acometida por um câncer de pulmão, que, não identificado em tempo, espraiou-se em cruel metástase, levando-a a 2 cirurgias de longo porte e tratamentos dolorosos na época, sem a mínima esperança de recuperação. Viúva e mãe de uma única filha, que lhe continuava a trajetória, casada com destacado diplomata, logo o estado da senhora complicou-se. Correu a assisti-la no leito de demorada agonia, amparada por dignos representantes da medicina e amigos sinceros que lhe ofereciam conforto e afeição. Num dos seus últimos diálogos com a herdeira, em sofrimento, afirmou-lhe: "Concluo tardiamente que a vida vale os sentimentos de amor e de caridade que podemos realizar em favor do próximo. A minha foi uma existência vazia. Todas as festas e exibições, as compras exorbitantes e a paixão pela aquisição de obras de arte eram mais um reflexo de inquietação interna, da solidão interior, uma fuga do autoenfrentamento, do que mesmo um prazer." Após alguns breves segundos de pausa, para melhor respirar, concluiu entre lágrimas: "Depois da minha morte, se lhe for possível, venda tudo quanto lhe pareça secundário para a felicidade e distribua em minha memória. Eu que nada fiz em favor do meu próximo, de quem me dou conta neste momento final." Havia amargura e desencanto na voz e na expressão da face macerada, vencida pelo câncer implacável.
desencarnou pouco depois, em estado de tormentosas aflições que foram atenuadas por medicação forte que a adormeceu sem que lhe impedisse os estertores e a decomposição física ainda em vida, exalando odores insuportáveis. Posteriormente, a filha, ainda emocionada, escreveu sobre os últimos momentos da genitora, que foi publicado pela imprensa da época, ornado o texto com as fotografias de ambas, no auge da glória terrena e ilusória. Segundo a narração, a herdeira agiu conforme lhe solicitara a mãezinha em estado agônico, informando o bem-estar que experimentava ao transformar tesouros mortos em oportunidade de vida para muitos que foram beneficiados pela fundação de amparo aos desvalidos que criara em homenagem à sua memória e que seria mantida pelos bens que ficaram. Impactou-me essa história da vida real e após a minha desencarnação, recordando-me vez que outra da nobre senhora, busquei-a a fim de ouvi-la e tive oportunidade de encontrá-la quase 2 dezenas de anos depois de sua desencarnação, recolhida em uma comunidade de além-túmulo, onde se refazia das ulcerações morais defluentes da ociosidade e do mau emprego dos tesouros que lhe foram confiados para o bem geral e ficaram encarcerados no egoísmo e na vã cultura. Entretanto, o seu despertar antes de libertar-se do corpo, sua sugestão de correta aplicação dos bens materiais diminuíram a sua carga de aflições. Todos os bens que a terra confere são coletivos e devem ser aplicados em benefício geral. Ninguém pode deter o que lhe é emprestado pela vida, porque é obrigado a dar conta da sua administração, de como aplicou os recursos que lhe demoraram em seu momentâneo poder. Ninguém consegue fugir à realidade, escamotear a consciência depositária da lei de Deus. A anestesia da ilusão e do prazer passa, sendo inevitável o enfrentamento da criatura com a verdade que se lhe encontra esculpida no íntimo, em forma do seu Deus interno. Felizes, portanto, todos aqueles que compreendem o significado transitório da reencarnação e os resultados decorrentes das ações praticadas. O poder, a fortuna, a beleza, a fama, o destaque são apanágios do corpo que se modificam à medida que o tempo transcorre. Utilizados em benefício do espírito imortal, ensejam campo para realizações edificantes, relacionamentos felizes, afeições duradouras. Todavia, quando utilizados para o jogo do prazer e para a sustentação de interesses mesquinhos, quando não doentios, facilmente desaparecem ou se modificam, deixando terríveis laivos no sentimento amargurado. Quando o indivíduo se encontra em situação privilegiada, raramente olha para aqueles que carecem de socorro, empolgados e embriagados pelos vapores tóxicos da bajulação de outros enfermos, normalmente complicando a situação moral e espiritual em que transitam. Desse modo, merece considerarmos como uma aprovação de difícil manejo a fortuna, assim como tudo quanto exalta o indivíduo, que tem o dever de servir, de repartir, de amparar e não apenas de fruir egoisticamente. Quem tem oportunidades de auxiliar o próximo e não o faz, encarcera-se em lamentável solidão, porquanto aqueles que o cercam raramente o amam, aproveitando-se-lhe da fama, do poder, do dinheiro e invejando-o. Envolver-se emocionalmente, qual aconteceu ao samaritano da parábola narrada por Jesus ao sacerdote venal, constitui atitude de sabedoria, de amadurecimento moral e espiritual, porque o nosso próximo somos nós em outra pessoa. Reflexionava em torno das atividades socorristas a alguns companheiros espiritistas e suas sociedades,
quando José Petitinga me convidou a uma visita especial. Tratava-se de um núcleo espírita respeitável que se mantinha fiel à codificação, onde o amor e a caridade se davam reciprocamente, utilizando-se da iluminação interior e do socorro externo, de modo que todos quantos o buscavam sempre recebiam respostas afetivas e ajuda especial, porque na casa em que Jesus opera sempre existe fartura, embora às vezes escasseiem recursos amoedados. A invitação favorecia-me com nova oportunidade de aprendizado junto ao querido amigo e benfeitor espiritual. Ao entardecer, chegamos à agremiação, algumas horas antes do início das atividades doutrinárias e de acolhimento moral e espiritual aos necessitados. De regular distância, eu podia ver que o edifício de amplas proporções estava tomado por uma especial luminosidade que dele se exteriorizava. Percebendo-me a indagação silenciosa, o amigo espiritual esclareceu-me. As ações de benemerência e a prática do espiritismo dentro dos seus paradigmas, conforme estatuídos na codificação, aí encontram o devido respeito e consideração, a seriedade com que são tratados os problemas e discutidas as responsabilidades, tem no Evangelho de Jesus as diretrizes de segurança, de forma que a concórdia e a caridade aí gozam de primazia. Desde a sua fundação, que teve lugar durante a ditadura getulista, num momento de muitas dificuldades políticas para o Brasil, que a equipe de trabalhadores compreendeu a magnitude e a responsabilidade de um empreendimento de tal porte, tudo aplicando em favor da correta divulgação da doutrina espírita. Desencarnados, alguns dos pioneiros, ei-los que continuam ativo do nosso lado, dando prosseguimento ao ministério iniciado no transcurso da existência física. O bem, o dever e a responsabilidade na prática da caridade geram energias poderosas que defendem o recinto onde são vivenciados, protegendo todos aqueles que se empenham pelo realizar. Observei que a movimentação de entidades desencarnadas, portadoras de elevado padrão moral, assim como de sofredores necessitados de amparo, era expressiva, embora ainda não fosse a hora de atendimento. Onde se realiza o culto dos deveres nobres, acudiu meu amigo gentil, não existem horas determinadas, porquanto em todos os momentos revezam-se as equipes de servidores atentos aos compromissos. As atividades dedicadas aos encarnados não interferem naquelas normais em nosso plano, complementando-se em harmoniosa identificação de propósitos e de finalidades. Também notei, quando chegamos à entrada, que o edifício era defendido por uma verdadeira muralha fluídica, em torno do qual diversos espíritos que pertenceram a algumas etnias do país montavam guarda, joviais e diligentes. Novamente, Petitinga, sempre atento, informou-me. Como não ignoramos, as obras do Senhor são credoras de afeto e de proteção, normalmente recebendo voluntários desencarnados que se oferecem para servir dentro das suas possibilidades nas mais diferentes funções, especialmente como vigilantes e visitadores. O Senhor a todos nos concede a oportunidade de crescimento e aceita qualquer tipo de cooperação mediante a qual crescemos interiormente. Adentramo-nos no recinto que recendia perfume e encontrava-se iluminado por peregrina e diáfana claridade. Mais uma vez, o gentil benfeitor auxiliou-me. A prece, ungida de amor, gratulatória, intercessora, suplicante, seja qual for a sua expressão, produz vibrações perfumadas no ambiente onde é proferida, produzindo uma psicosfera de paz e de renovação de forças, quando sistematicamente preservada. O simples ato de estar presente em recinto dessa natureza já nos favorece a todos, de ambos os planos,
com recursos benéficos, dependendo da capacidade de cada um em absorver os seus eflúvios em expansão. A oração é sempre o vigoroso tônico de que o espírito necessita para poder servir e esclarecer-se, a fim de alcançar a iluminação. Quando se ora, comunga-se com Deus. Atravessamos o corredor e, ao chegarmos ao auditório, ei-lo repleto de desencarnados e de alguns poucos companheiros no corpo físico, lendo e meditando, enquanto aguardavam o início da reunião programada para as 20 horas. Naquele comenos, realizava-se um serviço espiritual de conforto aos espíritos sofredores, promovido pelo fundador da agremiação, logo seguido pelo atendimento com passes ministrados por dedicada equipe de desencarnados. Acompanhamos a etapa final do trabalho, após o que nosso irmão Felipe, o venerando guia espiritual, acercou-se-nos com júbilo indisfarçável e, após saudar-nos, quando fomos apresentados, manteve com o amigo Petitinga uma conversação na qual explicitou a razão do convite que nos fora feito. Tratava-se de uma paciente que deveria vir ao atendimento fraterno em busca de orientação espiritual para uma grave decisão que seria tomada. Sabendo que o nosso amigo e irmão Miranda envia mensagens à Terra, explicou afável, abordando questões de importância analisadas em nossa esfera de ação e conhecendo o drama que perturba a nossa irmã, recordei-me de convidá-los a participar da entrevista que iremos acompanhar, bem como do seu desdobramento a seguir. Enquanto não chegava o momento, o novo amigo convidou-nos a visitar a casa e os seus vários departamentos de amor, nos quais a caridade exercia papel preponderante ao lado da preocupação de libertar as consciências da ignorância em torno da existência e das suas complexidades, em face da imortalidade do espírito. Em toda parte havia ordem e se primava pelo equilíbrio. Os membros encarnados eram conscientes da magnitude do trabalho que desenvolviam, realizando-o com alegria e seriedade, evitando a bulha e a vulgaridade do anedotário chulo, destacando-se as conversações edificantes fundadas nos postulados da doutrina. Encontrava-me edificado com o comportamento de todos, demonstrando a gravidade com que encaravam a oportunidade de crescimento espiritual. Às 20 horas, conforme estabelecido, retornamos ao salão principal, onde deveria acontecer o estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para um número expressivo de interessados. Em outra sala de menor proporção, encontravam-se os atendentes fraternos, cada qual sentado ao lado de pequena mesa, com uma cadeira em frente, onde se acomodaria o visitante, destacando uma senhora simpática e jovial, onde se encontrava concentrada, areolada por suave luz em tonalidade azul, assessorada por atento benfeitor espiritual, informou-nos que a paciente lhe seria encaminhada em razão da sua sensibilidade mediúnica, porquanto estava na sala de espera, aguardando ser chamada. Logo vimos adentrar-se uma jovem de mais ou menos 25 anos, que se fizera acompanhar da genitora, que ficara esperando-a. De imediato percebemos-lhe a contenção de angústia exteriorizando-se em ondas compactas que a envolviam em sombras, produzindo uma psicosfera asfixiante que a inquietava. Acompanhando-a, destacou-se um espírito de catadura cruel que lhe direcionava pensamentos odiosos. Emocionada, algo trêmula, sentou-se e, atendida cordialmente, teve dificuldade em expressar o sofrimento que a constringia. Acostumada a situações de tal porte, a atendente gentil estimulou-a informando: "Esta é a casa de Jesus, onde todos nos encontramos em processo de transformação para melhor. Caso lhe possa ser útil, estou inteiramente às ordens. Qual é o seu problema?" "É mais do que um simples problema", respondeu vagarosamente.
Trata-se de um drama cujo desfecho, temo, será terrível. Não receie o que ainda não aconteceu, estimulou-a a ouvinte, irradiando empatia e bondade. Sempre há tempo de transformarmos tragédias em experiências abençoadas. No meu caso, elucidou com certo pessimismo, não vejo como. Após um momento de silêncio oportuno, continuou. Fui ludibriada nos meus sentimentos de mulher. As lágrimas represadas no coração começaram a fluir pela comporta dos olhos. Amei, enunciou com dificuldade, e fui miseravelmente traída após entregar-me a um verdadeiro chacal. Usou-me em nome do meu afeto de mulher inexperiente por largo tempo, dando-me a impressão de ser o companheiro anelado para a existência. Enquanto não engravidei, tudo parecia correr bem. Minha mãe, viúva, que não concordou a princípio com a minha decisão de estabelecer um lar com aquele escolhido, embora mantido por mim, graças ao trabalho de secretária que exerço em uma firma estrangeira, terminou por aceitar a situação que lhe constrangia, pensando na minha e na felicidade de nós ambos. Quando ocorreu a fecundação e pude confirmá-la com exames específicos e lhe dei a notícia, ele transfigurou-se, informando-me que não desejava ser pai, que isso não estava nos seus planos futuros. A única solução seria o aborto. A minha formação moral e religiosa, no entanto, não me permite aceitar a prática desse vergonhoso crime e recusei-me com decisão. As discussões surgiram, cresceram e, num momento de agressão verbal, o canalha saiu de casa para não mais voltar. Respirando com dificuldade em face da emoção e do estado avançado de gestação, foi atendida por meio de passes aplicados pelo mentor da atendente, que afastou o espírito hostil que a acompanhava sem que o mesmo se apercebesse, acalmando-a um pouco. A seguir, recuperando o equilíbrio, ela prosseguiu. O pior aconteceu-me há poucos dias. Fazendo uma ultrassonografia com receio de que os choques emocionais pudessem haver prejudicado o bebê, recebi o diagnóstico terrível. Trata-se de um anencéfalo. Não poderei tê-lo. Ele irá destruir a minha existência. Não suporto imaginar o que me acontecerá até o momento do parto, conduzindo um monstro no meu ventre. Parece ser maldição da divindade essa herança infeliz. O médico propõe-me o aborto, com o que minha mãe concorda plenamente, e estou inclinada a fazê-lo, embora isso me violente. Algo, porém, grita-me nos refolhos da alma, suplicando ajuda, enquanto uma estranha força maléfica se vem apossando das minhas resistências, gerando um sentimento de antipatia que se vai convertendo em ódio contra esse ser que me pode matar. O pranto aumentou e novamente foi socorrida com assistência fluídica de reequilíbrio. Inspirada e tocada no cerne do ser, a recepcionista explicou-lhe: é realmente doloroso constatarmos a indiferença de certos indivíduos em relação à progenitura. Desejam fruir as satisfações do sexo, mas não corresponder-lhe às consequências naturais que do ato se derivam. Desde que não se deseja a paternidade, é muito difícil recorrer-se aos contributos impeditivos à fecundação ao alcance de quem os queira utilizar. Todas as ocorrências obedecem a um esquema de causa e de efeito, como é inevitável. Não se aplicando os mecanismos restritivos à procriação, não se tem direito a decidir de maneira infame contra a vida que foi gerada por ato espontâneo e normal. A fuga a essa responsabilidade é um gravame muito sério na economia moral do ser humano. Embora a covardia moral que caracteriza o desertor, você não tem, por sua vez,
o direito de descarregar a mágoa, a decepção, no ser que Deus lhe empresta, por algum tempo, a fim de evoluir, cometendo mais grave erro do que o genitor insensível. Mas é um monstro que nem sequer terá vida após o nascimento, interrompeu-a abruptamente. Nesse momento, em face do ressentimento que a dominava, atraiu o perverso assistente espiritual que se lhe acercou, aumentando a cólera contra o filhinho indefeso. Sem abalar-se e preservando a serenidade no mesmo tom de voz, a atendente esclareceu, visivelmente inspirada pelo seu benfeitor espiritual. A vida, seja em que forma se expresse, é dom de Deus, que nola confere e a retira, somente Ele, quando lhe apraz. Desde que a vida do filhinho será breve, por que não lhe permitir o ensejo de avançar no rumo da felicidade? Interromper uma gestação sob qualquer alegação, mesmo essa que se esconde sob o eufemismo de aborto terapêutico, é crime vergonhoso e um perigo perfeitamente evitável. Ninguém renasce com limitações e teratologias desse porte, sem motivos ponderáveis perante as leis que governam a vida. Esse espírito que renasce em situação penosa lhe está vinculado por laços fortes de afetividade especial, necessitando agora, nessas circunstâncias aflitivas, do seu concurso de mãe para sublimar-se. Não posso esperar mais, desde que tive a notícia da sua degenerescência, que sou acometida por pesadelos terríveis, vivendo cenas de horror e de sangue que me estão extenuando e quase me levando à depressão ou à loucura. Venho em busca de socorro, pelo amor de Deus. Acostumada aos gritos do sofrimento interior daqueles que por ali passavam, a nobre senhora umedeceu os olhos e respondeu com dúlcida vibração de ternura. Conceda ao filhinho infeliz o que você espera receber de Deus, a vida. Desde que você tem sido assaltada por sonhos terríveis, o seu inconsciente está exteriorizando ocorrências infames de ontem, nele gravadas, que se podem repetir hoje, mais complicando o seu historial humano. Esta é a sua vez de usar de misericórdia, você que há muito a tem desejado. Oferte-a, embora necessitando, porque é dessa maneira que se consegue aquilo que se anela. Irei encaminhá-la à câmara de passes para ser revitalizada, poder pensar com calma e decidir-se pela vida antes que pela morte. Percebo que duas forças se entrechocam no seu mundo íntimo: o sentimento materno, frustrado e dolorido, mas inspirado para preservá-lo pelo seu guia espiritual, e o orgulho ferido, fustigado por algum inimigo desencarnado que participa da inspiração a que o reencarnante se encontra submetido. Acalme-se e ore. Desde que aqui venho em busca de auxílio, seja humilde, aceitando nossa ponderação, e espere um pouco mais, porque ninguém está esquecido pela misericórdia de Deus. Posso afiançar-lhe que, ainda esta noite, os céus lhe concederão a lucidez para a decisão feliz. E volte quando lhe aprouver, estaremos sempre de braços abertos, aguardando-a com carinho e alegria de servi-la. Chamou um dos auxiliares e pediu-lhe que encaminhasse a paciente ao concurso benéfico dos passes, em outra dependência ao lado. Acompanhamo-la, enquanto o irmão Felipe propunha-me. Como a questão do aborto do anencéfalo encontra-se em acalorada discussão na Terra, neste momento, seria de bom alvitre que pudéssemos contar com a contribuição do nosso amigo Miranda, narrando posteriormente esta muito complexa experiência aos viandantes do carro orgânico.
Notei que o espírito obsessor não pôde acompanhá-la, vencendo as naturais barreiras da sala de fluidoterapia, ficando detido no local de atendimento. O ambiente onde se operavam os socorros espirituais encontrava-se saturado de energias superiores. Os médiuns apostos em diferentes lugares aguardavam que os pacientes se sentassem, aplicando-lhes em silêncio, discrição e unção a bioenergia que, invariavelmente, era assimilada pelos pacientes expectantes e interessados. Ao terminar a operação de auxílio, a jovem apresentava-se mais calma. O feto fora beneficiado por fluidos vitalizadores e, amparada pelas energias balsâmicas, estaria defendida da interferência do verdugo por algum tempo. Ato contínuo, o mentor Felipe sugeriu-nos o acercamento à genitora, a fim de prepará-la para as notícias de forma que, tomada de espanto, não investisse em favor do aborto cruel, desfazendo todo o trabalho executado. Obedecendo a instruções mentais do diretor da casa, um espírito que desencarnara em plena juventude aproximou-se da senhora que aguardava a filha e inspirou-a à oração, sendo logo atendido, em face da expectativa em que ela se encontrava, após o que lhe aplicou o socorro fluídico. Quando ambas se afastaram, o amigo Felipe informou-nos que, naquela mesma noite, seria programada uma atividade mediúnica em nosso plano, a fim de esclarecer a ocorrência, e contava conosco para o desiderato. Tomado pelo júbilo natural de estar em atividade em favor da vida, fui informado pelo nobre amigo que, antes da sua desencarnação, tivera ocasião de ler algumas das obras mediúnicas por nós firmadas, ademais de haver aprofundado nos estudos em outras tantas valiosas, além da codificação, melhor identificando-se com o mundo espiritual, o que muito lhe houvera contribuído para uma rápida adaptação no grande lar. Em face da questão palpitante, o aborto do anencéfalo, ele esperava que pudéssemos cooperar, transcrevendo as ocorrências ocultas ou desconhecidas a alguns encarnados, geradoras da problemática, assim como os melhores meios de conduzir as providências edificantes. Quando o comportamento materialista utilitarista toma conta da cultura, sempre surgem motivos para justificar-se qualquer tipo de crime, desde que o prazer enganoso preencha o vazio existencial do ser humano. Enquanto as soberanas leis facultam, por misericórdia, mecanismos libertadores para a consciência e a emoção dos calcetas, propiciando ao espírito reencarnado enfermidades de curso longo, testemunhos sublimadores, sofrimentos indispensáveis à autolapidação moral, os aficionados do gozo procuram utilizar-se de instrumentos perversos para fugirem aos resgates, falseando os sentimentos. Informam que a eutanásia, por exemplo, dá dignidade à morte. Permite ao paciente uma compostura humana para o momento final, que o suicídio, por sua vez, é também o grande solucionador de problemas, sem que se apercebam do paradoxo dessas colocações. Matar sob qualquer pretexto é violação dos códigos da vida, que ninguém tem o direito de recomendar. Quando o paciente solicita a eutanásia, o ato converte-se em suicídio covarde, e quando é aplicada sem o seu conhecimento, por encontrar-se sem possibilidade de decisão, torna-se um homicídio vergonhoso. A função da medicina é sempre de atenuar a dor, de prolongar a vida, enquanto se aguardam novas conquistas em benefício do ser humano, jamais decidir pela condenação à morte. Desse modo,
todos os contributos do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular, oferecidos aos trânsfugas do dever, antes que compliquem as existências, são de relevante significado.